nós permanecemos na Tua presença, porque na presença do Senhor a alegria, a plenitude de vida, a transformação. Pai, nós queremos render culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a nossa exaltação. Pai, nós queremos nesta hora compartilhar a palavra do Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Nós queremos nesta hora colocar os nossos corações diante do Senhor, como um solo fértil para receber a semente da palavra de Deus. Pai, nós cremos que essa palavra, baseada na palavra do Senhor, ela irá frutificar. Em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar, por gentileza. O Ivo falou na hora dos dízimos e das ofertas, né, que a oferta, né, é melhor nós darmos do que nós recebermos. Eu tenho recebido domingo após domingo a palavra do Senhor. Ontem eu estava tendo um tempo com Deus e Deus ministrou uma palavra ao meu coração. E hoje eu quero doar essa palavra para vocês. Quero que o Espírito Santo capacite para que eu possa transmitir a vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu quero, nesse momento, né, compartilhar essa palavra, que com muito temor, com muito tremor, né, diante do Senhor, eu falei: Deus, o Senhor me deu uma palavra, mas eu quero compartilhar quando eu tiver uma oportunidade. Coincidentemente, né, com a viagem do pastor Marco Aurélio, da pastora Rosana, nós fizemos uma montagem da escala e eu falei: então, chegou o momento de compartilhar. Amém? Eu vou usar como título dessa mensagem, se chama Aroma Suave. Quem esteve na vigília vai achar que tem algo meio semelhante, né? O Ivo nem sabia que eu iria usar esse texto. O Espírito é o mesmo, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra em Mateus 26, do versículo 6 ao 13. A palavra de Deus diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Há aproximadamente 20 anos atrás, nós fomos enviados, assim como há 15 dias atrás, nós recebemos o pastor Tom, aqui na igreja, né, como cobertura. E eu e o Ivo, nós fomos enviados para uma igreja em Almirante Tamandaré. E no sábado à noite eu ministrei essa palavra, só que ela não está nada parecido com o que foi ministrado. Mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte: esse texto é o meu texto preferido da palavra de Deus, né? E eu quero fazer com vocês um pano de fundo, para que a gente possa, a gente tenha aprendido que nós devemos entrar na história, né? Viver aquela história. E eu queria fazer esse pano de fundo para que vocês possam entender melhor, né? E para que a gente se centralize no contexto aí. Depois de dias intensos de viagem, né?
quando esse texto mostra o que essa mulher fez, Jesus ele tinha concluído o ministério dele. Jesus tinha pregado a palavra, Jesus tinha feito milagres, prodígios, sinais, maravilhas, e era o último momento, né, que Jesus, após ele teria ceia com seus discípulos, mas era o último momento, talvez publicamente, que Jesus teria com a sociedade. E Jesus foi convidado por Simão, nós vimos ali, eu creio, né? E Simão foi curado, mas ele carregava o apelido de leproso, ruim, né? Imagina, né? Ah, sabe Simão? Qual Simão? Simão. Ah, aquele, o leproso, né? E, infelizmente, ficou esse apelido para ele, né? Estão na casa de Simão, eu acredito, Andréia, o texto não fala sobre isso, não fala sobre o horário que isso estava acontecendo. Eu acredito que era um final de dia. Para mim, era um final de tarde, um jantar, alguma coisa assim. Porque Jesus já tinha feito várias coisas durante aquele dia. E quando esse texto relata que Jesus, ele estava, não sei se era num jantar, né? Enfim, ele tinha sido convidado. Como Jesus estava sentado à mesa, quem sabe que quando fala de mesa, eu gosto muito a respeito disso, porque mesa significa um momento de comunhão. Tinham naquela casa, no mínimo, 14 homens. Jesus, Simão e os 12 discípulos. No mínimo, 14 homens. Mais as mulheres, mais as crianças. Então, a casa deveria estar cheia de gente, bem tumultuada ali, né? E aquele burburinho. Nós temos a experiência quando nós temos o grupo familiar, né? Vamos para um momento de comunhão, um grupinho conversa daqui, os homens sentam ali, as mulheres estão ali, tem as crianças que ficam brincando. E isso era o decorrer daquele momento também. Aquilo estava acontecendo ali. E, para surpresa de todos, aproxima-se de Jesus. Não fala que ela chegou na casa. Então, essa mulher, ela estava ali naquele momento. E o que ela faz? Ela pega, se aproxima de Jesus e ela quebra sobre a cabeça de Jesus um vaso de alabastro. Aí vocês podem me perguntar, Andréia, mas o que é um vaso de alabastro? Nessa época, era comum as mulheres, na sua cintura, amarrarem um vaso de alabastro. Ele normalmente teria de 10 a 15 centímetros, 18, um frasco maior de um vaso de alabastro. O que continha nesse vaso? Continha ou perfume ou um óleo, né? Eu acredito, uma essência, algo bem gostoso. Como que era feito o vaso de alabastro? A maioria deles era feito de mármore, e ele era um vasinho lacrado. Tinha um gargalinho bem fino, né? Um gargalo fino, porque ali ele precisava ser quebrado para ser despejado na hora em que isso seria oportuno. Eu paro para pensar aqui, vocês vão ver que eu não estou fazendo uma ministração de tópicos. Eu estou expondo, fazendo uma pregação expositiva, mostrando para vocês como que tudo estava correndo aqui. Então, quem está acostumado a anotar já percebeu aí. Mas eu quero falar de 3 características, não são pontos, mas são características que eu percebo nessa mulher. Lógico que tinham mais, mas que mais me chamam a atenção. A primeira dela foi ousadia. O que é uma pessoa ousada? É uma pessoa que é arrojada, é uma pessoa que faz algo diferente, que ela tem um ímpeto, que ela é impulsionada. É uma pessoa corajosa, é uma pessoa valente. Ela é diferente das demais. Ela não é igual, ela tem uma ousadia nela. Segunda característica que eu vejo nessa mulher, ela era objetiva. Por quê? Porque ela sabia exatamente o que ela queria fazer e qual era a intenção dela. Não era só saber, mas ela sabia o propósito
propósito para o qual ela queria fazer. E ela discerniu o momento exato para quebrar aquele vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. E ela tinha o que das 3 características, né? O que me move o meu coração nesse texto é a liberdade. Ela tinha liberdade para chegar na presença de Jesus, sem desrespeitar a sua autoridade. Ela a reconhecia, né? Ela tinha liberdade, mas ela sabia a autoridade que estava colocada acima dela. Ela não se importou com o que os outros iriam pensar, o que os outros iam achar, o que os outros iam falar a seu respeito, porque ela tinha convicção de que Jesus não a recriminaria. E foi exatamente isso que aconteceu depois, quando nós lemos os textos. E agora eu vou pôr alguns, saindo das características, eu vou pôr alguns pontos interessantes que eu acho, curiosidades para vocês, né? A média dos vasos de alabastro, eu falei que era de 10 a 15, 18 centímetros. Como esse vaso de alabastro, ele continha muito perfume, André, de onde se tirou isso? É um perfume que foi colocado sobre a cabeça de Jesus. E ele derramou por todo o corpo de Jesus. Ele não era um frasco pequeno, ele era um vaso um pouco maior, porque ele tinha uma maior quantidade. Aí nós podemos ver também a questão por que os discípulos, em 2 outros textos que se referem a essa passagem, aliás, em João não fala dessa passagem. Aí é uma outra unção que Jesus recebe através de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas, nesse texto de Mateus e Marcos, se refere a essa mulher que foi ungir Jesus. E aí eles falam da questão do desperdício, né? Como assim um desperdício? O valor desse perfume, ele correspondia a 300 denários. 300 denários seria um salário mensal. Trazendo para a nossa realidade brasileira de hoje, né, nós podemos ver, o salário mínimo está em R$ 988. Calculando o valor de um ano, que era o que correspondia a um ano de trabalho, nós temos aí um perfume de mais ou menos um valor irrisório de 10 a 15 mil reais. Por isso que os discípulos, as pessoas estavam lá falando, é doida. No mínimo, é doida, né? Porque como que alguém, em sã consciência, vai fazer algo parecido como isso? Foi o pensamento deles. E, às vezes, eu paro para pensar, se nós estivéssemos lá, nós não pensaríamos a mesma coisa? Que desperdício. Poxa, podia, né, pagar algumas prestações de uma casa, mobiliar uma casa, né, um carro, faculdade, tantas coisas que a gente pensaria, né? Vou segurar esse dinheiro aí, porque eu tenho outros propósitos com isso. Mas jamais comprar um perfume e despejar sobre a cabeça de alguém. Mas não foi isso que essa mulher pensou. Judas, mais ou menos pela metade desse valor, ele vendeu Jesus, acusou Jesus, né? Vendeu Jesus, entregou Jesus à morte. O que tem mais valor? Nessa época, quando uma mulher ela era pedida em casamento, era comum selar esse pedido, ela quebrando o vaso de alabastro sobre o seu noivo. Por quê? Porque ela reconhecia, né, além de estar falando que ela aceitava o compromisso com o noivo, ela sabia que ela passaria a depender e reconhecia a autoridade do noivo. Então, era algo comum, na época, se fazer isso, né? Derramar
o vaso do perfume ou do óleo sobre o noivo. E estudando um pouco a respeito de tudo isso, e ontem pela manhã eu estava em casa, né, as crianças estavam deitadas, o Ivo tinha ido trabalhar, e volta e meia eu volto para esse texto. Tem louvores. Ontem eu fiquei observando, né? Eu falei, Deus, vários louvores me movem nesse texto. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem para falar nesse texto? E vendo e buscando tudo isso, Deus falou assim, ó, Jesus, ele representa o noivo. Ele era o noivo. E aquela mulher era a noiva. Aquela mulher, ela representa a igreja. Quando nós vemos, né, movimento político, que nós tivemos eleições no ano passado e tal, líderes de vários partidos políticos, não estou só falando de política, né, de causas, de ONGs, e levanta sua bandeira, né, e diz, fulano me representa, fulano me representa. Eu queria perguntar para você, essa mulher te representa? Ela estava nos representando naquele momento. Quando nós olhamos para esse quadro e vemos aquela mulher, no meio daquelas pessoas ali, ela discerniu um momento que ela iria fazer isso. Naquela época, era comum e se fazia isso em respeito e honra, reconhecimento da autoridade que se estava na casa. Simão, ao receber Jesus, ele não quebrou um vaso de alabastro sobre Jesus. E isso era uma questão de honra, se fazia isso. Mas Simão não fez. Aquela mulher teve a percepção de honrar ao Senhor Jesus. Ela entendeu para qual propósito ela estava ali, o que ela deveria fazer e para quem ela deveria fazer. Ela não estava se importando quem estava lá, mas ela sabia para quem ela devia todo o louvor, toda a adoração e todo o reconhecimento. Para ela, nada e ninguém era mais importante do que a presença do Senhor Jesus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Eu queria que fosse projetado o texto de Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e depois do grego. Há uns anos atrás, a gente cantava um louvor, né? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. E, às vezes, a gente tem várias situações na nossa vida em que nós podemos nos envergonhar ou não do Evangelho. Dou um passo para trás ou eu assumo quem é o Senhor Jesus na minha vida. Voltando também, no domingo atrasado pela manhã, nós tivemos uma ministração para a liderança da igreja, com o pastor Tom, quando ele veio em cobertura. E aquilo fez, a palavra que ele trouxe, né, foi quando os 4 amigos de Jesus descem ele, né, na casa de Jesus. E eles fizeram estardalhaço naquele telhado e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, na minha casa, há presença de Jesus ao ponto das pessoas quererem entrar na minha casa? Nós moramos num condomínio com 77 casas lado a lado. As pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas reconhecem, não quem eu sou, Andréia, quem eu sou em Cristo. Elas sabem que eu posso trazer uma solução para a dificuldade delas, para o problema que elas estão vivendo. Se há um enfermo lá, eles podem contar comigo para que eu possa orar. Há uma pessoa que precisa de uma libertação,
podem contar comigo para que eu possa orar para que aquela pessoa, através de Jesus, seja liberta? E muitas vezes, nós somos apanhados assim e nós damos um passo atrás, né? No seu colégio, na sua faculdade, você levanta a bandeira de Jesus ou você vai com todo mundo, nos padrões de todo mundo? Ou nós fazemos a diferença? No seu trabalho, né? As pessoas podem saber que você tem uma solução para o problema dela, da vida delas. Deus não colocou você onde você está trabalhando, onde você está estudando, onde você está morando por um acaso. Mas Deus colocou você lá com um propósito, de você levar Jesus para a vida dessas pessoas. Então, nesse momento, não recue, né? Mas levante. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu faço a diferença para essas famílias, para essas pessoas. Essa mulher, ela fez algo muito importante também. Ela fez uma declaração pública, sem falar nada. Ela não falou nada, mas com um gesto, com uma atitude, ela fez uma declaração pública de quem a pessoa de Jesus representava para ela. E aí a gente vê, né, aquele burburinho que deve ter gerado na casa. Porque aquilo não era algo normal. Também não era algo comum e nem digno da época uma mulher se aproximar de um homem, ainda mais de Jesus. E ela teve esse papel, né? Ela quis fazer isso. Então, até que ponto nós estamos sendo ousados para falarmos de Jesus, para pregarmos de Jesus, para nos aproximarmos dele e não termos vergonha alguma? E quando começa aquele tumulto do questionamento, né, que desperdício, você deveria ter dado aos pobres, né, pegar esse dinheiro, imagine 10, 15 mil reais, quantas famílias a gente não poderia suprir com a necessidade? Mas Jesus repreendeu eles. Né? E quando eu vejo assim, imagino Jesus repreendendo, Jesus não fala assim, ei, pessoal. Né? Jesus fala, eu acredito, com uma voz mais alta. Pessoal, acorda, o que é isso? Os pobres, vocês sempre vão ter com vocês, mas eu não. Ela tinha entendido melhor o tempo da vida de Jesus, que Jesus estava vivendo, do que os próprios discípulos que caminhavam ao lado de Jesus. O que acontece quando Jesus morre? José de Arimateia procura Pilatos e pergunta, aonde está o corpo de Jesus? O que ele faz? Recolhe o corpo de Jesus e fala, a palavra de Deus, você pode ver, quando fala sobre a morte de Jesus, fala que o corpo de Jesus foi envolto num lençol, num pano de linho fino. Mas o que acontecia antes do corpo da pessoa ser envolta? Elas não eram enterradas na terra, não eram cremadas, né? Mas elas eram colocadas em túmulos. E fala que aquele túmulo, José de Arimateia, tinha novo. Ele nunca tinha sido usado, né? Mas o corpo da pessoa era colocado lá e colocada uma pedra para ninguém abrir. Mas o que se fazia antes de colocar o pano? O corpo das pessoas naquela época, eles eram preparados com ervas aromáticas e perfume. Jesus não teve isso. Não no momento depois da crucificação, mas ele teve antes, nesse momento aqui. Nesse momento, essa mulher entendeu. E Jesus fala, vocês não compreenderam, mas ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Jesus fala. Então, eu acho que os discípulos nem se atinaram ali, o tempo que eles estavam vivendo. Né? Depois daquele momento, eles sairiam dali e iriam fazer a última ceia juntos.
né, onde Jesus ia falar que Pedro ia negar. Aí vocês podem ler lá. A gente gosta de deixar pontinha de curiosidade para estimular vocês a lerem a palavra de Deus. E naquele momento, né, ela preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Se pudéssemos nos colocar no lugar desta mulher, eu quero perguntar, o que você faria? Quando ela chega e ela se aproxima de Jesus, ela tem uma convicção. E essa convicção, né, essa história que essa mulher pregou, Jesus falou que ela seria ouvida por todo o tempo. Nós estamos há 2019 anos, 2019 não, menos 33, vocês vão fazendo a conta aí, né? Anos depois, e nós estamos ouvindo essa história. Está relatada na Bíblia o que essa mulher fez. O que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar dela? Nós não temos a pessoa física de Jesus no nosso meio, mas Ele está aqui. Amém? O que nós fazemos? Como nós nos comportamos diante da presença de Jesus? Como eu me comporto, né? Como que eu ajo na presença de Jesus? Ela tinha certeza, ela tinha plena convicção, né, que em Cristo, o que ela encontrava? A novidade de vida. Ela tinha alegria, ela encontrou paz, ela encontrou a salvação, o amor, a bondade, a esperança, a confiança, restauração, vida de abundância, vitória. Através de Jesus, ela se tornou filha de Deus, justiça de Deus. Só que eu acho que vocês não entenderam, porque a hora que eu falei dessa mulher, eu falei de nós. Então, em Jesus Cristo, nós encontramos novidade de vida, salvação, paz, alegria, amor, bondade, esperança, confiança, restauração, vida de abundância, vitória através de Jesus Cristo. Eu fico impactada com essa história pela liberdade que ela teve. Muitas vezes nós quero colocar o verbo certo, né? Nós vimos até a igreja, está certo assim, né? E para cultuar ao Senhor, cultuar a presença de Jesus. Tem o louvor, tem a adoração. Né? É o teu momento com Jesus. Não é o teu momento com quem está do teu lado, não é com o teu amigo, não é com o teu parente, com o teu marido, com o teu filho. É o seu momento com Jesus. É a tua liberdade. Ontem, a Isabela me perguntou assim, por que mais uma vigília? Aí eu falei assim, filha, Deus, Ele se move de forma diferentes, em eventos diferentes. Quando nós temos um culto de celebração, Deus se move de uma forma. No nosso grupo familiar, Deus não se move da mesma forma que Ele se move no culto. Certo? Na vigília, Ele não se move da mesma forma que Ele se move aonde? No culto, no grupo familiar e na vigília. Na vigília, Ele não se move do mesmo jeito. É de uma forma especial. Quando nós fazemos um retiro da família, ou retiro de homens, mulheres, de jovens, Deus se move de uma forma diferente. Ele não se move como se move no culto, como se move no grupo familiar, ou Ele se move numa vigília. Ele se move de uma forma específica.
no retiro. Então, quando nós não participamos de algum desses eventos, sinto informar que você perdeu alguma coisa. E ontem eu tentei explicar isso para minha filha. E mal sabia eu que meu marido ia explicar por que a gente está numa vigília, por que a gente faz uma vigília. E eu acho que aí ficou bem esclarecido. Mas a oportunidade que eu tenho, né? Eu tenho uma facilidade, eu acho que é algo meu natural. Eu não estou nem aí com quem está do meu lado quando eu quero Jesus. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que sorrir, eu sorrio. Se eu tiver que gritar, eu grito. Se tiver que deitar, me prostrar, eu me prostro. Porque é eu e Deus. Logo que nós entramos na aba, eu achei muito interessante. Nós fomos participar de um retiro. E para mim, era mais um retiro. Eu não tinha essa maturidade, essa mentalidade de pensar dessa forma. E Deus falou de uma forma específica com 3 pessoas lá. E essas pessoas, elas receberam algo diferente de todos os demais que estavam lá. Por quê? Pela expectativa que elas foram em relação àquele retiro. E Deus se manifestou a elas. Uma dessas pessoas era o pastor Marco Aurélio. Chorava, 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 desesperadamente. Nós tínhamos pouco convívio ainda, né? Não conhecíamos o Marco e a Rosana tão de perto naquela época. Mas eu aprendi. E eu falei, Deus, eu não quero mais. É mais um culto, mais um retiro, mais uma vigília, mais um grupo familiar. Eu aprendi também, como essa mulher, que ela, nos representando, se expôs a Jesus. Quando eu estou no meu grupo familiar, não no que eu lidero, no grupo que eu faço parte, eu não tenho vergonha de rasgar meu coração. A primeira vez que eu fiz isso, graças a Deus, eu aprendi isso, acho que foi na primeira ou segunda reunião. Eu precisava, na época, passar por um procedimento cirúrgico muito grande. E eu abri meu coração naquele momento e tinham pessoas que olhavam para mim e falavam assim, você não foi curada porque você não crê. Você não foi curada porque você não fez isso. Você não foi curada porque você não fez aquilo. E eu abri meu coração no grupo. E Deus, todo momento, eu creio na cura, eu necessito de uma cura no meu físico. Vocês sabem disso, né? Eu creio, ela vai se manifestar, eu já fui curada, né? Quando Jesus morreu na cruz por mim. Mas, naquele momento, naquela época, o Marco e a Rosana falaram assim, Andréia, você vai fazer tudo que o médico pedir para você fazer. E a Rosana, naquele dia, ela viu um anjo segurando uma bandeja com instrumentos cirúrgicos. E eu fui com uma paz tão grande para aquela cirurgia. E depois, quando eu estava na sala de recuperação, eu tinha como foi injetado muitos gases em mim, eu tinha uma dor muito forte no peito e uma sensação de morte mesmo, porque estava comprimindo o meu peito. E eu abria meus olhos e fechava. Mas, quando eu abria os olhos, eu vi os anjos andando dentro daquela sala de recuperação. Então, aprenda a abrir o seu coração para Jesus. Aprenda a reconhecer a autoridade que Deus tem colocado sobre a sua vida. Eu quero, do fundo do meu coração, que vocês entendam que em Jesus há liberdade. Eu não preciso ter vergonha. Muitas vezes, né, nas minhas experiências com Deus, eu tive muita... Ontem eu estava compartilhando um pouco com a Mari. As minhas experiências com o Espírito Santo, elas foram diferentes e atípicas, assim. Por quê? Eu vinha de uma igreja tradicional. Se falava muito em Pai e Filho. O Espírito Santo, eu só lia na Bíblia, não sabia quem era, não sabia que habitava em mim e tal, né?
deixa ele meio de lado. E eu, por ler a palavra, acostumar a buscar a Deus, e eu comecei a ter uma experiência muito profunda. Eu fui criada numa igreja evangélica, porém, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E, por volta de 25, 26 anos, eu resolvi dar uma de filha pródiga. Saí de casa, éramos eu e minha mãe, eu fui morar em Curitiba, e o meu pensamento, não estava nada no script. Isso aqui, eu acredito que Deus está no controle de tudo. E eu resolvi sair de casa e fui morar em Curitiba. E minha mãe foi comigo para me acompanhar e tal. Eu dividi, na época, um apartamento com uma amiga. E a mãe falou assim, vamos ao culto, né? Era domingo. Vamos. E eu andava meio... Eu tive, acho que, uma adolescência tardia. E eu estava meio estressada, porque, como era eu e minha mãe, eu sempre tive que cuidar dela. E chegou num tempo, só para vocês terem uma ideia, temperar um arroz. Quanto de sal vai no arroz, Andréia? E então os papéis estavam meio invertidos. E eu acho que saturei tudo isso e me rebelei e saí de casa, fui morar em Curitiba, tal. Daí minha mãe fala assim: "Então vamos ao culto hoje." Vamos ao culto hoje. Eu estava no culto e falei assim: "Deus, essa é a última vez que eu vou pisar numa igreja." Eu entrei num declínio de vida. Por 3 meses, eu parei no fundo de um poço. Algo que eu não desejo para ninguém. Para ninguém, ninguém, ninguém. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele me resgatou de volta. Eu fiquei sozinha durante esses 3 meses. A amiga que eu dividi o apartamento foi embora, deixou todas as despesas comigo. E meu avô tinha um apartamento em Curitiba. E eu falei, vô, liguei para ele e falei assim, posso morar no seu apartamento? O apartamento é seu. Falei, então, tá bom. Fui para lá. E, nessa época, como eu não sou alguém tão jovem assim, né, comprava alguns bolachões nas livrarias evangélicas. E ali eu tinha os meus momentos com Deus. E aí vem a minha experiência com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar muito a Deus. E, na época, bem pertinho da... eu frequentava, daí passei a frequentar a igreja metodista, próximo da Universal, na 7 de setembro, em Curitiba, naquela igreja enorme. E eu ia na igreja metodista e tinha uma senhorinha de cabelinho branco. E ela vinha, orava comigo, punha a mão na minha cabeça e orava em línguas. E eu falava, Jesus, o que é isso? E ela orava. Eu não entendia nada, mas eu sentia uma paz, um amor de Deus, não da mulher, era um amor de Deus sobre a minha vida. Eu entrava e saía daquela igreja, nem um dos jovens da igreja me procurava. Ninguém falava comigo. Eu não sou traumatizada por causa disso. Porque eu não podia, naquele momento, ter alguém do meu lado que passasse a mão na minha cabeça. Ligo para casa, mãe... Para casa não, liguei para minha mãe, não a encontrei. Aí liguei, localizei minha mãe na casa da minha irmã, no Rio de Janeiro. Mãe, posso voltar? Eu já tinha mostrado, você veio sem a minha direção, não tem propósito você ficar aqui. Eu voltei para a igreja, não... assim, sedenta, ardente por Deus, era tudo que eu desejava todo dia. Era Jesus na minha vida. E, naquela época, eu voltei, falei com o pastor, expliquei toda a situação, pedi permissão para ele, se eu poderia trabalhar com os adolescentes. Mal sabia que, depois, junto com meu marido e o Marco Aurélio e a Rosana, nós iríamos trabalhar com os adolescentes. Na época, tinha um livro bem famoso do Jaime Kemp, chamado
Turbulentos Anos da Adolescência. E trabalhei aquele livro, né, debaixo da autoridade deles e tudo mais. Mas, dentro da Igreja Presbiteriana Independente, eu buscava muito a Deus em oração. E, nas quartas-feiras, a gente tinha reunião de oração. Participei da reunião de oração, frio, estava um frio, e eu falava, Deus, que calor. Está calor aqui, está calor, está calor, está calor. E ninguém entendia nada. Fomos para o culto, desci lá no culto, louvor, puf, Andréia caiu no chão. Todo mundo olhou, um neurologista veio me atender. Nossa, o que está acontecendo com ela? E chegava em casa, lia a Bíblia, louvor, caía no chão. E caía no chão. Aí minha mãe falou assim, Andréia, eu estive na casa do seu irmão, e lá teve um pastor ministrando sobre o Espírito Santo. E eu acho que o que está acontecendo com você é que o Espírito Santo está querendo ensinar algumas coisas para você. E aí eu comecei a tentar discernir algumas coisas. E aí foi quando eu fui num culto, né? E aí eu falei assim, Deus, eu via como se fosse uma torre redonda assim. Aí eram anéis. Aí alguns anjos dançavam para a direita, no outro anel eles dançavam para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Eu falei, eu não entendi. Eu falei, acho que é coisa de doido, né? Aí eu estava com uma amiga minha e tal. Aí ela olhou para mim e disse assim, você não sabe o que eu vi no culto hoje? Eu falei assim, um monte de anjos dançando, uns para a direita, outros para a esquerda. Ela olhou para mim e fez assim, tipo, era minha novidade. Mas eu vejo assim, Deus testificando ali, né? Porque Deus tinha aberto os meus olhos espirituais. E aí era assim, né? O pastor ministrava, tinha muito costume, às vezes, de assoprar assim. O pastor fazia assim, daqui, eu estava quase na última fileira, a Andréia caía. Ninguém caía, a Andréia caía. E eu vejo assim, carinho de Deus, cuidado de Deus. Voltei para minha casa, me reconciliei com a minha mãe, contei tudo o que eu fiz, o que eu não fiz, pedi perdão. Eu falei, Deus, né, eu amo a minha mãe, eu desrespeitei, eu desonrei, né? Mas muitas vezes a gente fica com vergonha do pai e da mãe, das pessoas, disso, daquilo. Mas cadê o meu temor de Deus, né? E eu falava assim, Deus, me perdoa, mas eu nunca mais quero fazer isso. E eu quero, o meu objetivo de vida é ter um marido que sirva ao Senhor. O tipo que ele é, o senhor já sabe. Nem precisei ficar descrevendo. Eu falei, mas eu quero um homem temente ao Senhor. E eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos. Eu quero uma família que sirva ao Senhor. E Deus, todo dia, Ele tem sido fiel comigo. Mais do que eu sou com Ele. Eu quero perguntar para você, essa mulher te representa? Ela derramou o perfume em Cristo. Ontem, o Ivo não sabia que eu ia usar o texto. Eu quero que seja projetado lá, 2 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16. Eu já vou concluir. E o texto diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Nós somos capacitados. Quando aquele perfume que aquela mulher que nos representa colocou aquele perfume para que o corpo de Cristo fosse preparado, nós recebemos um cheiro. A palavra de Deus diz isso. Nós somos o aroma de Cristo. E a palavra de Deus diz que não importa onde você está, as pessoas
que são de Jesus, que aceitaram a Cristo, elas sentem seu cheiro. Porém, aquelas que não conhecem a Jesus, elas não sentem esse aroma. Quem aqui gosta de perfume? Eu amo um perfuminho, né? Normalmente eu tenho um de cada vez, não sou pessoa de ter vários perfumes, né? Mas uma colônia, ela é diferente de um perfume, né? E quando a gente usa a colônia, logo o cheiro vai embora. Mas quando nós usamos um perfume, ele permanece. Quando foi derramado esse perfume, você recebeu sobre a sua vida um perfume de custo caro, valioso, de entregar-se, reconhecendo quem é Jesus. Eu olho para, fico olhando, pensando nessa cena e falo: Jesus, que ousadia, que liberdade de chegar até Jesus. Jesus está aqui. Eu gostaria de perguntar se há no nosso meio alguém que nunca chegou à presença de Jesus, dizendo assim: eu te reconheço e eu tenho o desejo no meu coração de me tornar um filho seu. Eu desejo ter esse aroma de Cristo na minha vida. Há alguém em nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Amém. Todos nós estamos bem perfumados com o aroma de Cristo. Mulher só tinha que pregar sobre um perfume, né? Mas eu espero, né, que você tenha recebido essa palavra, assim como Deus ministrou no meu coração, reconhecendo que você é o bom perfume de Cristo. Cláudio Omar falou no momento da libertação que nós temos o conhecimento, e fala que quando esse perfume foi derramado sobre Jesus, nós recebemos o perfume do conhecimento. Há pessoas aprisionadas. Você, na enfermidade, você pode levar a cura. Na tristeza, você pode levar a alegria. No medo, você pode levar o amor do Senhor. No cativeiro, você pode levar a libertação para as pessoas que precisam. Se disponha a dizer: essa mulher me representa, essa mulher é a igreja, essa mulher sou eu quero estar na presença de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos ter 2 cânticos, um cântico de adoração. Esqueça a pessoa que está do seu lado, esqueça e adore ao Senhor. E depois celebre a vida que você tem, a vida de abundância no Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês e tenham uma boa semana. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse
expressar tudo que fez por mim. Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu. Novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, tornar sua imagem o Filho de Deus? Que amor é esse? É o amor do Pai. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, tornar sua imagem o Filho de Deus? Que amor é esse? É o amor do Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo. Com alegria, hein? Vamos adorar o Senhor com alegria. Comigo. Nunca acaba, me ama pra sempre. Muda e não falha, me leva em frente. Nada vai me separar, ao teu lado quero estar. Me aceita como estou e me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, estás comigo aonde for. E mais alto quero ir, eu viverei pra sempre em ti. Nunca acaba, me ama pra sempre. Muda e não falha, me leva em frente. Nada vai me separar, ao teu lado quero estar. Me aceita como estou e me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, estás comigo aonde for. E mais alto quero ir, viverei pra sempre em ti. Pra sempre, não me envergonho de Cristo. Viverei pra sempre em ti, Jesus. Eu viverei.
coração é meu, eu vivo meu coração. Vou viver você. Eu quem vivo. Declaro com a tua boca. Meu coração é meu, eu vivo meu coração. Te sigo. Meu coração é meu, eu vivo meu coração é meu. Vou viver você. Santo, obrigado, Jesus. Vai em paz, meu irmão. O Senhor é contigo. Amém.